Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. Para palpar as intimidades do mundo, é preciso saber: A. Que o esplendor da manhã não se abre com faca. B. O modo como as violetas preparam o dia para morrer. C. Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos? D. Se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação. E. Que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais ternura que um rio que flui entre dois lagartos. F. Como pegar na voz de um peixe. E G. Qual o lado da noite que umedece primeiro? Desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia. Usar algumas palavras que ainda não tenham idioma. Repetir, repetir, até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo. No Tratado das Grandezas do Ínfimo estava escrito: poesia é quando a tarde está competente para dálias. É quando, ao lado de um pardal, o dia dorme antes. Quando o homem faz sua primeira lagartixa. É quando um trevo assume a noite e um sapo engole as auroras. As coisas que não têm nome são mais pronunciadas pelas crianças. Não tem altura o silêncio das pedras. Esse é um trechinho de Uma Didática da Invenção, do Manuel de Barros. E hoje recebemos para conversar conosco Carolina Maia Scofield, que é psicóloga e psicanalista e faz parte da coordenação do Núcleo Pandorga, que é o núcleo de pesquisa de psicanálise com crianças no ICEPOL. É uma alegria receber hoje você para conversar com a gente, Carolina. Obrigada, Licene, Cauana, pela oportunidade não só de ouvir vocês, né, mas de hoje falar um pouco da minha experiência, enfim, um pouco de mim também, da minha trajetória, e acolher com vocês hoje um tema que é tão caro para a minha formação e acho que hoje em dia tão caro, né, para nós todos, enquanto sociedade, enquanto cultura. Então, obrigada pela oportunidade. Então, para começar nosso bate-papo, né, vamos te fazer as duas perguntinhas que dão início à nossa conversa. Como foi seu encontro com a psicanálise e como que você decidiu se tornar psicanalista? Então, acho que eu já entrei na faculdade de psicologia, né, minha formação de graduação, por questões minhas, né, acho que a gente entra um pouco querendo saber o que acontece com a gente e querendo saber, naquela época, como que se enlaça corpo e linguagem, que segue sendo a minha questão fundamental de trabalho, porque me intrigava naquela época como que o corpo afetava o sujeito e como que a linguagem também afetava cada um no seu sofrimento, né? E, e aí eu fui, enfim, querer saber um pouco mais disso e fui fazer um trabalho na psicologia hospitalar, que colocava o corpo em jogo de outra maneira. Então foi por aí que eu comecei a formular as minhas questões mais precisas sobre isso. Mas foi a psicanálise que permitiu, eu acho, o encontro com o que era bizarro disso, com o que não era apreensível pelos discursos, nem médico, nem da própria psicologia, né, e que restava ali fazendo mal-estar para cada um. E foi isso que restava, assim, sem saber, que me pôs a trabalho, né? O que dessa experiência ali com o corpo e com o que cada um tentava dizer sobre isso, né, marcava aí o sofrimento de cada um. E acho que aí na psicologia, né, eu tive a oportunidade de encontrar muitos professores
ricos nesse sentido, assim, com muito ânimo de transmissão da psicanálise, com muita vontade de fazer circular um pouco o que a psicanálise tinha a dizer sobre isso. E uma das questões que me marcou, né, e que segue sendo também a minha questão na psicanálise, é sobre o conceito de gozo. Eu tive uma professora que, na época, tratava sobre os sintomas contemporâneos, e esse era um termo que eu não conseguia aprender. Eu não entendi, ela dizia, eu não entendi, então eu era aquela aluna que ficava pondo a pergunta de novo, de novo, até que ela veio até mim, levantou a minha blusa e me fez um carinho no braço, no antebraço, e foi fazendo esse carinho, e foi fazendo no mesmo lugar, sem parar. Então, aquilo que num primeiro momento era um carinho, foi virando um mal-estar e um sofrimento, começou a doer, a causar uma irritação, um sofrimento ali nisso. Então, o que ela quis, né, transmitir ali, que foi o que ficou para mim, é que tem algo do corpo que marca, né, que o sujeito se sente marcado ali também nisso, e que insiste, e que retorna, e o modo como isso se apresenta vai dizendo um pouco como que isso está para cada um, né? De que forma que esse corpo é atravessado, e, e desde então eu achei isso muito, além de importante, a forma como ela transmitiu, mas isso me tocou particularmente na minha história. Então, eu acho que unem as duas coisas, porque tem essa transmissão aí, mas também algo, porque o carinho de unha é uma marca da minha infância, uma marca muito afetiva, assim, mas também, na época, eu tinha, era muito raro, mas quando tinha, era bem desgastante, algumas questões de pele, ou com poeira, ou com piscina, cloro de piscina, então isso me fazia, né, assim, coçava, me fazia um mal-estar, eu tinha que tratar aquilo, e era ruim o tratamento, eram medicações que faziam coçar a pele ainda mais. Então, acho que isso me tocou num ponto também que não foi qualquer um. E aí, depois disso, na saída, já no término da faculdade, acho que são esses bons encontros também. Eu queria muito ainda cuidar disso, e estava num fórum de psicanálise e o trabalho no hospital, e encontrei lá o grupo de pesquisa com quem eu trabalhei depois no mestrado na França, mas também que foi um bom encontro. Eu nem imaginei que eu queria ir para lá, mas foi lá que eu encontrei, e aí conversei, perguntando, enfim, como que era possível ir. E eu me lembro que a primeira coisa que o professor na época me disse, ele falou assim, vá aprender uma nova língua, quer dizer, o francês, né? Então, o encontro com essa nova língua também me despertou. Acho que a ida para lá e o encontro com a psicanálise também é isso, é você se deixar tocar por uma outra língua, né? Por isso que é estranho, por isso que te atravessa e você não sabe dizer bem porquê, mas que às vezes atravessa marcando esse corpo, né? Te causa alguma coisa. E, e acho que esse foi, assim, até hoje pensando, um dos momentos mais marcantes da minha vida, porque essa ida para lá para encontrar a psicanálise em outro lugar, também em outra língua e também outra para mim mesma, porque eu ia ter que, enfim, viver uma experiência que eu nunca tinha vivido, me permitiu experimentar isso enquanto uma novidade, né? Eu tinha que me virar, eu ia ver como que ia ser essa experiência. Então, acho que tem a ver com esse atravessamento, o texto que vocês trouxeram hoje, isso que não é da ordem de só um saber como é que é, o que precisa, quais são, né, os protocolos, o percurso a seguir, mas isso que a gente vai encontrando à medida que a gente, a gente caminha. Então, acho que esse foi outro momento assim muito crucial na minha formação. Decidi fazer um encontro com isso que eu não conhecia. E, e aí foi no mestrado que eu comecei a extrair as consequências dessas minhas perguntas, né? Na época, o título inicial da pesquisa foi O Corpo para o Ser Humano, em francês, Le Corps pour l'être humain, que fazia uma homofonia, que era para o ser humano e para ser humano. Eu queria saber assim, que corpo era esse que, em alguma medida, humanizava cada um, ou minimizaria, digamos assim,
o sofrimento de cada um. E isso me permitiu seguir. Enfim, eu sigo ainda trabalhando nessa questão, que a gente pode pensar hoje, né? Como que o Lacan trabalha, nos anima aí a trabalhar, que é o corpo para o ser falante, para o par létrico, né? Então é um pouco por aí. E lá eu também fui, né? Uma das consequências foi a minha análise pessoal e a minha formação, então participar das questões da ECF, da escola, também me permitiu aí ser picada, ser mordida, não sei, acariciada também pela psicanálise, né? Então alguma coisa da psicanálise aparecia ali como possibilidade de tratar aquilo que seguia intratável nos outros campos, né? Era um ponto do intratável, ou que ninguém queria saber muito, ou que era muito difícil de se aproximar, por isso também às vezes não queria saber, ou quando era possível em alguns espaços dialogar exatamente a partir disso, que eu acho que a gente vai poder depois ler um pouquinho. A clínica com crianças nos permite e nos força também em alguma medida, porque aí não é só alguém que te procura, é alguém que te procura para atender aquela criança, né? Para poder conversar sobre isso que é difícil, intratável. Então, acho que a psicanálise me tocou por aí na minha história, e acho que isso se tornou uma causa também, porque, né, trabalhar com isso me permite não só me haver com as minhas questões, a cuidar disso comigo, assim, na minha análise, mas também pensar que, sobretudo nesses tempos, eu acho, de que a gente pode dar a chance a cada um, né? E a nós também de se surpreender no trabalho, na clínica. Acho que esse é o ponto valioso de hoje em dia, onde não há muita surpresa, onde os diagnósticos já vêm com uma série de, né, protocolos, de encaminhamentos, sobretudo no campo infantil também. E aí a psicanálise ela se atenta para isso que não está bem normatizado, não está bem enquadrado, não está bem dito, né? Então, eu acho que a psicanálise é uma chance hoje, como sempre foi, mas acho que hoje ela segue sendo subversiva e também ela aparece como, sabe, esse despertar da manhã, assim, a chance de alguma coisa ali vir de outra maneira que até então não tinha lugar no campo dos discursos. E aí sigo trabalhando por aí. Então, acho que a psicanálise me tocou dessa maneira, e também a escolha, acho que é um pouco a gente é escolhido, né, por uma questão que se dá aí, e ao mesmo tempo faz disso a própria causa, faz disso um, um espaço de encontro também, porque eu acho que a psicanálise também produz isso, né? Ela dá cada vez que você recebe alguém, é outro alguém, é uma outra cena, uma outra questão, mesmo que você já saiba a lógica do caso, o fio do caso, mas nunca é a mesma coisa. Então, acho que é por aí. Eu gostei disso que você falou, de que é, a psicanálise é uma chance hoje, como sempre foi, né? Eu acho que, eu sempre penso que o que tem de atemporal na psicanálise é que a cada momento parece que a gente precisa mais ainda dela. Eu acho que a gente precisa mais da psicanálise hoje do que a gente precisava na virada do século, e a gente precisava bastante, tanto que ela foi criada, né? Carolina, a gente te chamou aqui justamente para escutar da tua experiência na clínica com crianças, né? Que fica muito evidente que é uma causa para você. Eu já escutei alguns trabalhos seus sobre isso. E aí ficamos pensando assim numa pergunta, né? O que perguntar sobre a clínica com crianças? E talvez a pergunta principal para a gente abrir nossa conversa seria: se você tivesse que pensar numa diferença entre a psicanálise com crianças e a psicanálise com adultos, né? Qual seria ou quais seriam as primeiras diferenças que te ocorrem? Eu acho que já tem, né, de imediato uma chegada que é outra, enquanto às vezes alguém te procura porque sofre, né, e demanda um tratamento
e supõe que você tenha um saber sobre aquilo que acontece com ela, na clínica com crianças não, elas não chegam pedindo isso, né? Elas chegam por outra pessoa. Isso já muda a clínica, porque não tem já do lado delas, a princípio, uma formulação sobre o que elas querem fazer ali, sobre o que as faz ir ali. Isso é uma coisa que pode vir a posteriori, ou até num primeiro momento, mas não tão de primeira assim. Então, os pais que chegam, ou chegam pela demanda da escola. Então, acho que isso já muda, né? E aí, acho que isso muda um ponto muito precioso da clínica, que também vai ter incidências na clínica com adultos, que não é uma clínica a princípio, né, de uma elucubração de saber sobre aquilo que acontece com o sujeito. A criança chega, né? Ela, no primeiro momento, ela não pede, ela não quer saber por que ela sofre. É a família que chega com esse pedido. Eu acho que isso hoje tem, como a gente estava comentando, sobre a psicanálise hoje, acho que isso muda um pouco, ou pelo menos isso tem sido muito frequente na minha clínica, a chegada dos pais que também não são tocados por um querer saber, ou pais que vêm porque há sim um sofrimento, um problema com aquela criança, mas não necessariamente uma, uma precisão, uma pergunta sobre o que se passa com ela. Acho que isso é um pouco dos nossos tempos, né? Em que há sentido para tudo, há nome para tudo, há diagnóstico para todas as coisas. Então, isso chega um pouco, noto hoje que isso chega um pouco esvaziado, inclusive, com quem, né, traz as crianças. Então, acho que tem um esforço a mais nosso de dar lugar aí ao que de fato dessa criança, né, aparece e pode fazer, inclusive, questão no campo dos pais ou da escola. Então, acho que é um trabalho. Então, eu sinto um esforço muito maior hoje da minha parte em produzir, em favorecer que essa pergunta se formule. Então, já começa por aí. Então, as crianças chegam e aí é uma construção com elas, né? Quer dizer, do que se passa com elas. E isso não vem também, na maioria das vezes, numa formulação já do que se passa com elas. Elas vêm e fazem uso muito do corpo e do brincar. Então, o brincar também vai ser uma forma delas colocarem em ato ali, né, o que se passa com esse corpo, o que se passa com elas, como que elas vão se endereçar, seja na brincadeira ou numa construção com bonecos, com jogos, do que as atravessa. E eu acho que isso é um ponto, né, que o Lacan foi trabalhando ao longo do ensino e que nos ensina muito, a partir da clínica com crianças, inclusive, sobre o próprio acolhimento do sofrimento de cada um. Que não necessariamente um querer saber e tentar formular um sentido para aquilo que atravessa o sujeito vai ser uma boa via. Acho que isso já teve bastante o seu lugar, mas hoje, como a gente está num momento em que isso não faz questão muito rapidamente, que quem chega não quer saber muito, às vezes, o que acontece consigo. Sabe que sofre, né? E isso não é generalizado, né? Mas assim, muitos chegam por diagnósticos ou por algum sintoma específico, então é preciso que estejamos mesmo atentos para dar a chance e talvez pegar por uma ponta que não seja essa do saber, né? O que eu quero saber sobre o que se passa comigo. E aí, com os pais, eu vejo que essa entrada ela é necessária, primeiro, para que as crianças possam fazer um tratamento, porque sem eles, elas não ficam, né? É preciso ter aí uma transferência também estabelecida com os pais, para que eles possam, né, ao longo do processo também, se dar conta de que há sim um trabalho ali, porque é difícil de reconhecer isso às vezes na clínica com crianças, né? Elas não chegam dizendo o que elas fizeram, não necessariamente elas dão provas do trabalho que está acontecendo ali e nem sempre essas evidências chegam tão rápido. Às vezes elas vêm com um tempo que cada um precisa no trabalho. E então eu vejo hoje a importância de poder exatamente, primeiro pontuar para quem chega trazendo as crianças da importância do que essa criança faz aí.
do que ela está tentando armar, de quais são as dificuldades que ela experimenta, né? Por que isso acontece em tal espaço? Ajudar a construir essas questões e abrir espaço para os detalhes que vêm hoje, muitas vezes, contados em cenas factuais. Minha criança faz isso, faz aquilo, ela estuda em tal lugar, ela tem tais dificuldades, mas mais como um contar da vida da criança e não como uma questão sobre aquilo que atravessa a família e essa criança. Então, a importância de dar espaço para que isso esteja aí e também acolher os pais, acho que sempre a partir do ponto de cada um, porque isso dá a chance que cada um esteja ali também por uma causa, né, por uma questão que é própria, mas que, claro, também atravessa a si mesmo e essa criança. Então, eu acho que não é sem que a gente possa também escutar esses pais aí para ver em que medida, né, que eles estão tocados, atravessados por isso que se passa ali. E esse processo, né, te ouvindo ler o poema, é um processo que hoje eu vejo que ele precisa ser muito dócil. A gente precisa estar muito suave na clínica para acolher isso. Porque senão também a gente volta, né, para essa família como se ela não estivesse nem aí, ou se ela não estivesse atenta, e não é isso. Mas é porque é preciso que algo atravesse cada um em alguma medida para que aquilo possa ser de fato um trabalho, possa, né, acontecer um trabalho. E os discursos de hoje não favorecem que essas famílias se perguntem sobre isso, porque os especialistas, né, nós do campo da saúde, vivemos isso a todo instante, isso está nomeado, né, em vários protocolos, em várias medidas de como que isso deve acontecer. E isso aí não favorece, então, a pergunta sobre o que se passa com a criança, mas, né, já está dado a priori o que se passa com essa criança. Então, a chance de essa família também ser tocada por alguma questão própria. Quando essa criança chega, aí sim que eu acho que, e isso no atendimento às crianças em geral, a gente vai ver esse corpo aparecer em toda a sua medida, em partes, solto para lá, para cá, em pequenos pedaços. Então, não é uma criança que vai chegar contando do que ela está vivendo facilmente. E, claro, isso acontece um caso ou outro, mas as crianças chegam dizendo pequenos pedaços, né? Em pequenos pedaços. Então, o tempo do atendimento é algo que eu particularmente venho vendo na minha clínica, da importância também de estar mais perto dessa criança, de não deixar também que o tempo seja muito longo para você poder pegar um outro pedacinho, porque isso não vem, né? Como alguém que vem contado que sofre, vem com pequenas mostragens, amostragens disso que se passa com ela. Então, o corpo tá aí de primeira, e eu acho que isso o Lacan, né, vem nos ensinando ao longo do percurso dele, tanto de formulações teóricas como, né, prática clínica, de que isso do corpo está sempre atravessando cada um. Então, claro que tem a importância do saber, né, de cada um poder se haver com o inconsciente, como isso que pode vir a trazer alguma coisa ou, ou algum ponto lá onde o sujeito, né, vai se haver, vai encontrar com mal entendido. Eu acho que o Lacan põe o corpo aí na frente para dizer também que nem essa tentativa se resolve ali, porque o corpo ele sai fora a todo instante. Ele vai dizer, esse corpo está o tempo todo nos colocando a ter que se haver com um ponto que consegue se não consegue se simbolizar completamente, né? Não consegue encontrar uma resposta ao sofrimento que seja suficiente. Então, a cada vez é preciso que a gente possa se haver com o que nos atravessa. Então, acho que essa questão do corpo ela é importante porque as crianças vão nos dizer desses atravessamentos, sobretudo na primeira infância, né? Em que a linguagem ainda está se armando, né? Ainda está se fixando aí, fixando esse corpo em alguns pontos também, para que, né, mais para frente a gente veja isso
nessa formulação dela sobre ela mesma, né? Mas até então, isso não vem nessa contação tão rápida sobre o que se passa aí. Então, vem em pequenos pedaços, mas vem. Então, elas vão dando provas aí do que as afeta, de que forma que isso as afeta, e, e aí a gente vai podendo cernir, né, essas afetações, e eu acho que isso me ensinou, né, porque eu não comentei com vocês antes, mas acho que cabe aqui, na minha formação eu tinha muita dificuldade de atender, e encontro pessoas que dizem isso, de estar com as crianças, porque é como se eu precisasse o tempo todo me haver com o não saber. Eu estava com elas e não sabia me virar muito bem, elas estavam sempre me tirando daquela possibilidade enfim, ou fazer uma intervenção que esclarecesse aquilo que se passava com elas, ou que pegasse rapidamente o que se passa ali, né? E esse foi um dos pontos de trabalho, acho que por isso que eu também estou aqui hoje nesse trabalho com elas, porque naquele momento isso também marca um ponto de inibição, uma dificuldade mesmo de me haver com saber, né? E aí acho que as crianças põem a gente às voltas com isso, porque lá onde você ou espera, ou talvez pense que ela vá por ali, ela já foi para o outro lado. Isso E que é incrível, né? Porque elas tocam justamente nesse ponto que escapa ao sentido, né? sim, E, e vão apontando os furos, né? Uma criança que olha e diz o rei está nu, né? Não é um sim, adulto. Todos os adultos estão quietos, é a criança que olha, aponta e diz o rei está nu. Então, eu fico pensando muito também no quanto eu vejo, né, nos últimos tempos, nos últimos anos, aí talvez na última década, com o advento, não das telas, mas nem das redes, mas do vício nas telas e nas redes, e de como a gente trouxe isso para a infância, como isso silencia justamente isso que é da criança, né? Que é da infância, que é a espontaneidade, assim. Acho que toca no que você traz também, né? Então, muitas vezes, a tentativa ao levar uma criança num psicanalista não é de fazer uma pergunta, porque nem mesmo a pergunta da criança hoje está sendo escutada, e sim a de já dar uma resposta. Já Eu vem com acho uma resposta que é uma resolução de problema, né? Eu acho que dentro disso que você está trazendo, até eu fiquei muito pega num ponto que a Carolina traz, né, da clínica com crianças, que é isso, né? Não vem como um discurso, né, uma fala elaborada, pensei nisso para falar, né? Que às vezes você escuta um analisante adulto, né? Então eu pensei nisso durante a semana, na última. Não tem isso, né? É aquela sessão naquele instante que acontece coisas que você não calcula, né? Não é calculado. E aí você falando da questão da brincadeira, e eu fiquei pensando, é, justamente por conta dessa questão das telas, o quanto isso também dificulta, porque as crianças não sabem brincar mais. Então, como se opera justamente com isso, né? Se a brincadeira acaba sendo um recurso na clínica e isso está, né, de algum modo empobrecido nas crianças por conta do excesso de telas. Como que se opera com isso? Que eu acho que esse é um ponto importante também, né? Dessa pobreza, às vezes, de formular uma pergunta, uma demanda de análise, de localizar um De sofrimento, inclusive, imaginação também. e dos Que pais isso poderem dizer isso, né? Que eu acho que é tão importante. e de se deixar, né, manusear pela linguagem. Mas a linguagem, e eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, que vocês tocam também, porque a linguagem, ela não é sem um outro corpo. Quer dizer, para poder fazer mal-estar, digamos assim, para que a gente exatamente possa ser atravessado por alguma coisa ali que não vai entre o que eu experimento, entre o que o outro diz, ou entre o que o outro diz que toca algo de mim, é preciso que tenha um outro corpo, né? E nas telas isso não acontece. Eu digo que é uma vivência que não é sei lá, dos 6 Ds, quantos Ds tem uma experiência humana, né? Sabe, sei lá quantos são,
mas dessa espécie dessa forma de o sujeito ser tocado por vias que a gente nem imagina, e a tela é essa experiência ali sem esse corpo, né? E sem esse mal entendido, assim, do que acontece ali. Mas ainda assim, né, aquilo que eu estava dizendo para vocês antes, ainda assim, se a gente se pergunta da relação de cada um com aquilo, a gente vai extrair alguma coisa. Se é o olhar, se é a repetição do desenho, se é em tal lugar, em tal momento, né? Então, acho que a gente também ser dócil nesse sentido de que não é só uma recusa ou só uma retirada. Isso pode estar ali, pode não estar, e pode estar ali e não fazer um problema maior, desde que a gente possa perceber e se perguntar sobre os efeitos disso para aquela criança, né? Para aquela família, porque não é só para a criança, a que isso serve, né? Se é para silenciar a criança, se é para, enfim, dar digamos, um relax para toda aquela vida cotidiana, enfim, pode ter suas funções que às vezes vão ter um bom lugar. Mas o que a gente vê é essa impregnação, né? Assim, isso vem, impregna, o sujeito é tomado por aquilo e só aquilo. Não tem chance de uma conversa sobre o que ele vê, ou às vezes, né, uma pergunta sobre o que acontece, inclusive nos filmes, quer dizer, dos pais, dos discursos, do que é falado, da forma como aquela presença, né, acontece, porque eu brinco que os filmes hoje, a grande maioria, eles são é, desses efeitos especiais. Ele tem tanta coisa, mas tanta coisa, que não há uma brechinha para que você de fato perceba e seja tocado por alguma coisa ali. É tudo tão ao mesmo tempo que é como se você não pudesse perceber um detalhe, um ponto do olhar. E tem um ou outro, acho que hoje a curadoria disso é um pouco difícil, mas tem um ou outro que toca isso, né? Um modo como um fala com o outro. A gente vê que né, que a arte, vocês que veem tanto e estão sempre comentando, os filmes colocam isso em questão, né? Então, não é um filme em si, é como que isso vai armando a relação do sujeito com isso. Então, acho que a gente tem isso nos nossos tempos, mas que não diz só das telas, acho que de todo objeto que vem obturar, né? Mesmo a chance desse mal entendido, a chance de uma surpresa, a chance de um encontro fortuito, assim, que você não esperava. Então, acho que os pacientes, eles vão nos ensinando um pouco sobre isso. E eles, ainda que em casos em que a linguagem não se arme como uma criança que venha dizer também do que ela gosta de brincar, ou que brinque, uma criança que às vezes nem consegue ser atravessada pela voz do outro, em que você diz e aquilo não ecoa, ela te dá provas das afetações dela. Então, eu acho que isso que no trabalho com crianças hoje é muito rico, sobretudo nesses nossos tempos em que a palavra anda um pouco desvalorizada, né? No seu campo de mal entendido, de eu entendi isso, mas né, o que você quis dizer? Eu não peguei bem, mas o que você está sentindo? Que eu estou percebendo uma coisa, mas talvez seja outra. É isso que deixa cada um tentar formular aquilo que se passa consigo mesmo e com o outro, né? Então, as crianças, elas vêm dar provas, e por isso que eu acho que é interessante, porque o brincar, ele é essa tentativa de construir, né, psiquicamente a posição do sujeito ali no mundo, mas ele goza desse corpo, ele tá ali com esse corpo. Então, né, acho que fica para nós, assim, de que forma que o sujeito que tem, ou que talvez nem tem, mas que está ali, né, nesse corpo, ele é afetado pela por todas essas vias linguageiras, né? Assim, o que o atravessa, onde que fisga, onde que não fisga nada, onde que né, a palavra passa e corre sem ter retorno, que ponto do corpo que está sempre aparecendo, se às vezes é num grito, se às vezes é num susto, se às vezes é numa brincadeira que não suporta nenhuma perda, que não suporta nenhuma surpresa, né? De um brincar que enfim, de repente acontece algo ali, a criança quer ver em detalhes para não ter essa chance de ser, né, atravessada pelo que ele não espera. Então, acho que essas construções dizem muito do que a infância nos ensina, né? Então, elas estão tão permeadas por essas afetações, né? Vocês trouxeram na poesia, assim, de aquela palavra, ela joga com ela. Tem um sentido para nós, mas para ela tem outro. Ela vai fazer um outro uso e aplicar aquilo de uma outra maneira.
Então, todas essas tentativas de armar o corpo de que cada um tem, né? De como que ele vai fazer circular no mundo e como que essas palavras vão ser aí, digamos, o nosso, né, pano de fundo para poder estar no mundo como um ser falante. Então, as crianças nos lembram disso. E acho que elas nos lembram e nos deixam mais vivos do ponto de vista dessa afetação na clínica, porque não tem como não ser afetada. Ela volta e meia te faz mudar de lugar, faz seu corpo ir para outro lugar, né? Te faz escutar de uma outra maneira, ou te põe perguntas que você não esperava, porque para ela fez alguma questão. Então, acho que isso põe o corpo do analista em jogo, diferente da clínica com adulto, mas que um diferente que acho que hoje me ensina, também na clínica com adulto, a estar noutra posição, porque não é sentadinho e não é aquele analista que já foi por longos tempos neutro. Não. Lacan nos diz isso, o analista é aquele que também é afetado, também está com seu corpo em jogo na cena analítica, que também pode se deixar afetado, sobretudo e principalmente pelo que ele não sabe, pelo que ele não entendeu, né? E atravessado, acho que nisso que faz mal entendido, ou que se não faz equívoco, pode vir a fazer, né? Porque ele está atento a essa surpresa, a se surpreender, a se deixar ser tocado por alguma coisa que está ali e que pode aparecer. Então, acho que né, isso traz para mim uma perspectiva clínica, né, que é com as crianças, primeiro, de suportar melhor esse não saber, de deixar vir, de chegar. É claro que nem toda vez a gente consegue fazer isso tão bem, porque, né, Lacan já nos diz também, a gente está sempre querendo dar um sentido para isso, amarrar isso para ficar um pouquinho mais confortável, mas a gente, talvez com o tempo, com a análise e com essa clínica, vai se deixando estar mais permeável por isso, sem que isso faça imensa angústia. Ao contrário, a deixar que aquilo ali te afete, você não precisa saber de cara, mas essa afetação também, eu acho que essa presença, né? Talvez a gente possa dizer da presença do analista, ela acontece, ela pode, e é importante que ela aconteça, porque senão esse corpo não é vivo, né? É um corpo mortificado aí por outros discursos de como que deve ser, como que o analista deve se portar, como a gente não sabe como, não tem esse como, com cada um, né, que entra, vai ser um portar-se. Então, acho que o analista entra aí diferente nisso, e vai entrar diferente porque cada um vai pôr em jogo algo desse analista de uma forma diferente. E que bom que, né, se ele puder aproveitar disso para a clínica, porque aí acho que ele vai se deixar tocar não só por esse dar sentido, a experiência, o sofrimento, mas sobretudo por se deixar atravessar por isso que segue fazendo rasgo, né, fracasso, mas que vai apontando também para o que marcou esse sujeito em alguma medida. E quando isso acontece, que eu acho que é o legal, né, de poder dar também consequências a esses acontecimentos, a clínica toma uma vivacidade tão incrível e a gente vê os efeitos dela de uma maneira tão rica que aí a aposta, né, que a gente estava conversando no início, de que a psicanálise segue sendo um espaço, um campo onde alguma coisa pode acontecer, né, onde a gente pode aprender de fato, ainda que não, em alguns casos, pela via da palavra, ou até com as crianças, né, de uma contação sobre aquilo, mas de um fazer, de uma experiência com esse corpo que anima cada um ali e que a gente vai extrair o que anima e o que também mortifica, porque isso também virá na fala da família, na relação com a escola, na relação com o outro, com os colegas, né? Na relação com a gente também, a gente percebe onde vai, né, podendo localizar onde isso segue difícil, mas dar espaço para que isso se dê e se apresente, eu acho que segue sendo aí a experiência que a psicanálise pode, né, deixar aparecer assim no mundo e que hoje em dia anda tão desinvestida, tão sem esse vigor, né? Então, Que foi mais uma vez.
disse, né, que todo psicanalista precisa ter pelo menos uma criança na sua clínica, né? Se eu não me engano, foi o Miller que disse isso, não foi? Uma criança e um psicótico, né? É, 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 Uhum. acho que são e essas experiências. porque eu acho que a criança tem isso que ela, você falou muito isso, né, Carol, enquanto você contava, de ela dar um outro tom, né, para as coisas, assim. Eu tava te ouvindo, tava lembrando que a minha filha já é grande, né? Vai fazer 9 anos. Ela ainda brinca com as palavras, mas muito menos do que brincava quando era menor. E há uns dias, o Martim, que é o filho da Licene, que é meu afilhado, esteve aqui. E ele deixou para a gente uma coleção de usos outros das palavras que viraram as nossas palavras. Então, aqui em casa ninguém mais fala chocolate, a gente só fala pocholate. E aí ficou assim uma coisa que, Sim, gente, mas é tão mais legal falar cocholate do que chocolate. Então, é muito interessante, né? Como quando uma criança chega com o seu uso inventivo da palavra, ela revitaliza mesmo, né? A nossa uhum, própria aposta, a nossa sim, própria descoberta da linguagem, assim. Então, escutando você, eu fico pensando que essa essa advertência, né, esse conselho do Miller, ele é muito preciso mesmo, né, para que uma clínica não caia nessa opacidade. isso. Para que não nos ingesse, porque é sempre uma tendência, né? Nós também, nós psicanalistas estamos sempre tentando também fazer grupo, fazer com que a coisa né, fique mais redondinha, porque também nos angustia essa experiência com isso que a gente não sabe muito bem e que a gente precisa ir a cada vez tentando nomear, né, de outra maneira. Mas isso acho que né, assim, com o tempo e com a própria análise vai ficando, enfim, mais suave, se essa é a palavra que eu posso dizer. Essa é uma experiência que fica possível porque essa afetação ela traz algo de cada um, né? Ainda que às vezes não da melhor maneira, mas se você pode localizar também que ali tem algum efeito, também já é alguma coisa sobre cada um, né? Também diz do ponto em que você foi fisgado, maltratado, enfim, há tantas formas, né? Mas sobretudo afetado. Então acho que esse é o ponto crucial e que permite cada um falar, porque eu acho que isso também é um ponto muito importante de hoje, da clínica. Vocês estavam falando das telas, né? Porque além do uso em si, eu acho que essa mortificação, porque não se valoriza, ou não se dá atenção a isso, a essa afetação de cada um. É preciso que cada um entre, né, nos protocolos, isso que o sujeito tem é tal coisa, e não o que, que é essa tal coisa que o sujeito tem, tá? Para que então isso possa dar a chance de perceber que trabalho que está sendo feito ali. Então, acho que a gente vê crianças, jovens, muito mortificados, né? Experiências sem essa afetação, seja no campo do amor, seja no campo escolar, né? Também a relação com o aprendizado, que não é que a criança só não aprende, porque o conhecimento é uma transmissão, mas é porque ela não está viva ali. Esses recursos não têm muito chão, né? Assim, de observação, de observância, quer dizer, o que que ali, o que que mexeu com aquela criança, o que que aconteceu com ela ali no processo de aprendizagem ou no recreio, que de repente, né, essa criança manifestou alguma dificuldade. Então, nos atentar e também convidar o outro, né, sejam os pais, a escola, a prestar atenção nesses detalhes, muda, né? O simples fato da gente abrir esse campo já chacoalha um pouquinho cada um nisso, sabe? Então, né, na minha clínica e nas minhas perguntas também sobre o corpo, e pensando esses dias até agora sobre o que o Lacan fala, sobre um saber fazer com o corpo, um saber fazer com a linguagem, eu voltei num texto que tem me feito trabalhar bastante na clínica com crianças autistas que eu tenho recebido,
E, e o Patrício Alvarez escreve um livro sobre isso, né, que se chama O Autismo entre a Língua e a Letra. E ele vai né, voltar aqui a Lacan para poder dizer que alguma coisa se escreve nesse corpo. Às vezes a palavra não vai dar conta, né, de pôr isso em rota, esse percurso que cada um vai fazer, mas alguma coisa se escreve. E aí ele vai aproveitar, né, o Lacan vai aproveitar a questão do Heidegger, do fazer uma experiência, para indagar sobre o fazer, e exatamente para poder pensar, né, essa experiência de imersão de cada um nesse banho, nessa variedade do banho da linguagem. E como que esse corpo é atravessado e chega a ser marcado aí por alguma coisa que o apreende, e ele diz aqui, numa comoção particular, numa afetação particular. Alguma coisa do afeto né, pode estar em jogo ou estará em jogo para que isso se apresente. Então, eu fico muito com isso hoje na clínica, né, sobre essa afetação, sobre como que somos afetados aí, para além disso que a gente tenta dizer, né, porque a gente vai sempre fazer um esforço para dizer, mas há algo que nos afeta que a palavra também não dá conta de, de aprender. Então, mesmo no caso das crianças com autismo, eu vi a importância minha, primeiro, desse não saber, de perceber o trabalho que cada uma ia fazendo ali, com tal brinquedo, com tal jogo, né? De perceber o que ela colocava em questão e de perceber que alguma coisa do afeto, dessa surpresa, disso que não vai tão rapidamente, né? Na ordem do sentido, pode fazer com que um trabalho aconteça. E acho que talvez mais ainda por aí. Acho que é a partir disso que a gente vai conseguir que alguma palavra possa vir, que algum sinal, né, daquele sujeito possa aparecer, se a gente também percebe que afetação é essa, ou está atento a essas afetações e também as nossas, porque né, o que aquilo ali nos afetou, daquela escuta, daquele trabalho. Então aí a gente já também se coloca outro para si mesmo, a gente já vai se dando conta de que, né, não acontece com todos. Cada um vai fazer um trabalho e vai nos atravessar por esse ponto estranho, né, que experimenta. E aí sim a singularidade, né? Vocês estavam trazendo uma pergunta sobre a singularidade do trabalho com as crianças. Eu acho que é porque de fato elas colocam isso com muita força, assim, não, na cena analítica. Então, é preciso estar aí e se deixar, né, tocar por isso. Acho que as crianças têm esse poder de tocar nessa alteridade que nos habita, né, dentro e fora Sim, da clínica, né, nesse sentido exato. de que realmente esse ponto que você traz dessa amarração singular, né, que cada um fez entre corpo e linguagem, de algum modo estar diante de uma criança ressoa nesse ponto em cada um, assim, né? Não só na clínica, mas da convivência com uma criança, que é isso, o uso que ela vai fazendo da linguagem, né? Que ela já ela não acredita tanto no sentido, né, das palavras, então pode brincar com isso de uma maneira muito interessante. Então, eu acho que é por isso que as crianças às vezes até perturbam, né? Porque elas perturbam justamente essa lógica que o adulto tem de que está tudo bem estabelecido, né? Essa Então, acomodação, essa sem dúvida. acomodação que a gente tende a entrar, né? E a criança vem e chacoalha isso de uma maneira muito singular, assim. Então, foi uma Inclusive, alegria. professor, Hã? Não, sempre bom retomar o Manuel de Barros, né? Inclusive, para a Isso. gente encerrar. sim, As coisas que não têm nome são mais pronunciadas pelas crianças, né? é, Exatamente. sem sombra de dúvidas, Obrigada, né? Muito Carolina. obrigada.
Foi muito legal te escutar, foi muito importante. Esse tema é caríssimo, né? Não só para psicanálise, mas para gente como sociedade, no campo coletivo. Não tem Sim. mundo sem infância, né? Não tem nada sem infância. Então, obrigada. E falamos, né, Bom o te tempo ouvir. todo, mesmo os É, adultos, né? Eles vão dizer desses pontos que os tocaram, né, e que também Exato. foram aí dirigir, digamos assim, um circuito, um percurso, uma rota de cada um. Mas que isso também, exatamente porque a gente tem esse manejo, né, com a linguagem, e a gente pode se deixar tocar por isso que nos afetou, que esse destino ele não é imóvel, né? A gente está aí a trabalho com ele, é um manuseio para sempre e a cada instante. Quer dizer, não é garantido que ele aconteça, mas é possível, né, a cada instante que isso possa advir e que cada um então possa extrair também as consequências, né, disso. sim. Então, Tá bem, muito obrigada. Seguimos Obrigada. obrigada, nossa aposta. obrigada também por esse espaço tão rico que vocês vem tecendo aí, né, de uma conversa que eu acho que é rigorosa e ao mesmo tempo tão fluida assim, e a cultura, né, porque acho que o espaço do podcast faz essa dobradinha boa, ao mesmo tempo que pode falar de coisas sérias, mas insere isso num contexto muito mais, né, acessível e possível de ser escutado, né, no campo aí da cidade. Então, tem sido um prazer ouvir vocês e agradeço a oportunidade também de dizer o quanto isso segue me tocando e mudando a minha vida também, mudando o meu trabalho. Obrigada. A gente que A gente que agradece. Um agradece. abraço. Um Até a abraço. próxima. Até. Obrigada.